boa tarde. Boa tarde aí para os nossos irmãos em Moçambique. Bom dia aqui para os nossos irmãos no Brasil. Boa noite para outros irmãos que estão conectados online através dessa plataforma aqui para mais um debate, né? Então, nós temos aqui os debatentes, apóstolo Deltamar e o senhor Iraquiza Nelson, de Moçambique, né? Eu sou Sebastião Silva, discípulo do profeta Caco Filipe, da cidade do Rio de Janeiro, né? E estamos aqui para intermediar esse debate, né? Parece que o senhor Nelson caiu aí a sua internet, vamos voltar. E enquanto ele volta, eu gostaria que, para ganharmos tempo, o apóstolo Deltamar se apresente, né? Para darmos início a esse debate. Antecipando que o tema desse debate, para todos aqueles que irão assistir ao vivo e depois, posteriormente, irão assistir esta live, o tema é Caco Filipe um verdadeiro profeta? Então, esta é a pergunta e o senhor Nelson, no debate, ele vai tentar provar, né, que, através das escrituras, do fundamento, que o profeta Caco Filipe não é um verdadeiro profeta. E o apóstolo Deltamar, através do fundamento que é as escrituras, ele irá mostrar para todos, provando que o profeta Caco Filipe é um verdadeiro profeta. Então, vamos aguardar aqui o senhor Nelson. Enquanto ele volta, o apóstolo Deltamar, por gentileza, o senhor pode se apresentar? Muito bom dia, irmão Sebastião. Muito boa tarde ao senhor Nelson. Ele teve um problema de conexão, acredito que ele vai retornar. Muito bom dia a todos os irmãos que estão no Brasil. Muito boa tarde a todos os irmãos que estão em África ou em qualquer outro lugar que você esteja, que irá assistir esta live agora, ou depois, né? O meu desejo é que Deus possa conduzir todas as coisas e as pessoas que forem assistir este debate no fundamento da Bíblia, né, possam tirar as suas conclusões, fazer o seu próprio julgamento e cada um julgar se o profeta Caco Filipe é um profeta de Deus ou não, se a sua mensagem é verdadeira ou não, se ele tem chamamento, comissão, se as escrituras falam sobre ele ou não. Tudo isso você precisa examinar. Aproveito para adiantar que você também pode ter o livro do profeta Caco Filipe inteiramente gratuito no seu smartphone ou iPhone. Basta procurar pelo Profeta Caco Filipe Oficial no seu App Store ou pelo Play Store e você terá o livro do profeta Caco Filipe gratuito. Muito obrigado, irmão Sebastião. Então, vamos dar continuidade aqui ao debate. Eu penso que o senhor Nelson está regressando aí, teve um probleminha. Então, senhor Nelson, o apóstolo Deltamar já se apresentou. Eu vou dar 2 minutos para o senhor Nelson se apresentar para aqueles que estão assistindo ao vivo nessa live e, posteriormente, para aqueles que vão assistir. Então, senhor Nelson, o senhor pode se apresentar. Muito obrigado, senhor Sebastião. Quero saudar o telespectador que está acompanhando esse live, esse debate. Mas seja convosco. O meu nome é Iraquiza Nelson Próspero, da Igreja de Deus. Muito obrigado. Ok. Então, senhor Nelson, na sua ausência aqui, eu falei o tema principal para o nosso debate aqui. O tema é Caco Filipe um verdadeiro profeta? Então, senhor Nelson, o senhor tem 10 minutos iniciais, né, para explanar aquilo que o senhor tem para falar nesse debate. Então, o senhor Nelson está marcando aqui 10 minutos, fica à vontade. Muito obrigado. Eu não acredito sobre Caco Filipe ser o profeta de Deus, porque tenho muitas razões
que me faz acreditar que Cacu Filipe não é verdadeira profeta de Deus e não foi enviado por Deus. Por isso, se for a ver, primeiramente, no Cacu 129, versículo 12, mostra claramente como é que Cacu Filipe teve visões. Aquela visão que ele teve significa ele próprio Cacu nem sabia o que significava aquela visão. Por isso, segundo a Bíblia e as Escrituras Sagradas, um profeta que é mandado por Deus, ele, quando não compreende uma coisa, Deus sempre envia o anjo para interpretar a mensagem que ele não compreendeu. Mas, no caso de Cacu Filipe, foi uma coisa muito diferente. No Cacu 129, versículo 12, Cacu não compreendeu nada. A forma que ele estava a usar de uma forma meio maluco, né? Porque estava a usar sapato de diferente cor, estava a usar gravata, em vez de usar gravata no lugar, ele usava gravata no lugar impróprio, né? E usou rosário dos católicos. Ele fala que levou a foto do William Mario Branham. Então, isso tudo mostra que aquela visão não era de Deus, mas era uma visão diabólica. Se for a ler já no Cacu capítulo 1, versículo 2, fala que Cacu Filipe estava em cima de uma pirâmide. Vamos ver nas Escrituras Sagradas o que significa pirâmide. Nas Escrituras Sagradas, a Bíblia não fala sobre pirâmides. Desde Gênesis até Apocalipse não fala sobre as pirâmides. Então, o pirâmide se encontra onde? São símbolos, o sinal satânico se encontra no Egito. São símbolos satânicos. Então, se o Cacu Filipe, como profeta, estava em cima do pirâmide, significa que estava no sinal satânico. As visões que ele teve não era de Deus, era do Satã, era satânico. Para ver, Cacu 54, versículo 13. Cacu confirma que no ano 1995 ele teve umas visões diabólicas. Ele que escreveu no livro dele, não sou eu. Isso tudo é prova que eu não posso acreditar no Cacu Filipe. Então, se ele teve visões diabólicas, ele começou a explicar de uma forma diferente. As visões de Cacu Filipe, em 1995, é diferente de Jesus Cristo quando foi tentado por Satanás. Jesus Cristo, depois do batismo, ele foi levado por Espírito Santo para o deserto para ir ser tentado. São coisas diferentes com Cacu Filipe. Cacu Filipe estava numa visão. É diferente com o assunto de Jesus Cristo. Ele não pode comparar as tentações de Jesus Cristo com ele. É uma coisa diferente. Por isso eu não acredito e nem creio que Cacu Filipe é um profeta de Deus. Outra razão é essa aqui. Cacu Filipe fala assim, que tudo que aquele que ensina a Bíblia é mentiroso. Mas depois, Cacu vem dizer que Apocalipse capítulo 1, versículo 6, fala dele. E Apocalipse capítulo 1, versículo 6, e Cacu Filipe mostra que ele não é profeta de Deus. Um profeta de Deus, quando Deus traga uma visão, lhe explica o que significa. Mas no Cacu 122, aquela visão, ele nem compreendeu totalmente nada. Por isso, nem tinha o Espírito Santo. Porque se fosse tinha o Espírito Santo ia lhe mostrar uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Como ele não sabia o que ele viu na visão? Acho que sabia, mas ele está a fugir. Foi nos católicos. Será que nos católicos havia o Espírito Santo? Quando lhe mandaram embora, foi nos metodistas. Lhe mandaram embora, foi nos branamistas. Nos branamistas, ficou nos branamistas 9 anos. Aprendeu tudo lá nos branamistas.
é um profeta de Deus. Não é profeta de Deus. Vamos lá provar aqui. No Cacu 1.1, a comissão de Cacu Filipe é pregar o Mateus 25, capítulo 6. Agora, Mateus 25, capítulo 6. Mateus capítulo 25, versículo 6, fala sobre o clamor da meia-noite. E o clamor da meia-noite está na Bíblia. E Cacu falou que aquele que ensina a Bíblia são mentirosos. Significa o próprio Cacu Filipe é o primeiro mentiroso. Porque essas são palavras do livro dele. Outra coisa, Cacu Filipe não acredita na Bíblia. Mas o que capítulo 4, versículo 1 fala? Que as pessoas chegarão ao momento do fim, que as pessoas vão negar a verdadeira mensagem e vai ouvir as histórias como esse de Cacu Filipe que está fazendo. Hoje, Cacu Filipe fala que a Bíblia não está completa fora do livro dele. Mas isso é mentira. Agora, vamos ver. Cacu Filipe escreveu que ele que trouxe de volta o cristianismo. E se for a ver, Cacu 13, versículo 30, Cacu fala que ele não é cristão. E ainda Cacu confirma no livro dele que ele não é discípulo de Jesus Cristo. E no Cacu 143, versículo 1, ele fala que ele está a pregar o evangelho de Jesus Cristo que provocou a ele entrar na cadeia. Mas qual é o evangelho de Jesus Cristo que Cacu Filipe está a pregar? No Mateus 19, versículo 9, Jesus ensinou um homem que divorcia com a sua mulher e casar outra mulher, esse está a adulterar. Cacu Filipe, até hoje, onde estamos a debater hoje, tem a 7ª mulher. Divorciou com 6 mulheres e tem a 7ª mulher, significa está a adulterar. Esse não é profeta de Deus. O evangelho de Jesus Cristo, no Mateus 19, 9, está muito claro. Outra coisa, Cacu Filipe escreveu no livro dele, o mandamento dele, um homem que vai dormir com uma mulher que ele não fez dote, esse homem está a pecar. E o Cacu Filipe, a mulher que ele tem agora, tem filho com ela, mas o Cacu Filipe não fez dote. Ele que escreveu no livro dele. Significa, está a pecar. Um profeta de Deus não pode ser assim. Por isso eu digo, Cacu Filipe não é o profeta de Deus. Outra coisa, quero provar aqui. Cacu 133, versículo 11. Ele fala que o ministério dele não depende da Bíblia, Corão ou Torá. Mas vamos ver. Mateus 25, versículo 6. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Está na Bíblia. Então, completou aqui os seus 10 minutos, agora vou passar a palavra para o apóstolo Deutamar. 10 minutos, apóstolo Deutamar, tempo. Ok, muito obrigado. Então, hoje na Terra não há nenhum profeta verdadeiro, profeta mensageiro, a não ser o profeta Cacu Filipe. O seu Nelson vem aqui para dizer que Cacu Filipe não é o profeta de Deus. Mas até o momento ele não disse quem é, então. Porque se eu digo para alguém que tal nota, uma nota de medicais, senhor Nelson, se eu disser para o senhor que uma nota de medicais é falsa, eu tenho que lhe apresentar a verdadeira nota. O senhor veio aqui para apresentar, para dar provas de que Cacu Filipe é um falso profeta. Mas nós esperamos, eu espero, e todos que estão assistindo, e todos os que assistirão, espera o senhor dizer na sua próxima fala quem é o profeta de Deus. Porque a humanidade caminha com um profeta. De Gênesis até os dias de hoje. Agora, tratando-se da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, a humanidade sempre caminhou com os profetas. Esta Bíblia que o senhor usa, com 66 livros, os livros desta Bíblia que o senhor tem são dos profetas. E Deus disse que ele revela os seus segredos somente aos seus servos, os profetas.
Quando Deus quer falar à humanidade, Deus envia um profeta para a terra, porque o profeta será o porta-voz de Deus. Aqui está o significado da palavra profeta. Profeta é o Nabi, é o porta-voz de Deus em uma geração. E esse profeta traz uma mensagem da parte de Deus. Um profeta não vem para falar de Deus, mas ele traz uma mensagem da parte de Deus que a humanidade ainda não conhece. Então, o profeta Cacau Felipe, hoje, nessa geração, é o único que tem um chamado, porque cada profeta mensageiro precisa de um chamado. Quando Deus o chamou, e o profeta foi chamado aos 24 de abril de 1993, por meio de uma visão celestial. Depois, no dia 25, às 3 horas da tarde, ele recebeu a sua comissão. Depois ele recebe a sua terceira visão, e só aí é que ele vai para a igreja pela primeira vez. O profeta tem uma mensagem que hoje está contida em 145 capítulos, está disponível e é gratuito para todos os habitantes da terra, para que as pessoas elas mesmas possam ler o livro do profeta Cacau Felipe e tirar suas conclusões, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ler Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus não para hoje, mas a palavra de Deus em gerações passadas. Mas a verdadeira fé vem por ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus não sai da Bíblia. A palavra de Deus não sai de um sacerdote. A palavra de Deus vem do céu por meio de um anjo celestial, de acordo com o Salmo 119, versículo 89, que a palavra de Deus está afirmada no céu. Apocalipse 14, versículos 6 ao 10, diz que o anjo celestial traz uma mensagem, o evangelho eterno dos céus, para entregar aos homens na terra. Então o profeta Cacau Felipe diz que aonde as escrituras, profecias, aonde as profecias falam sobre ele, aonde o profeta William Branham fala sobre ele, não só o profeta William Branham, mas também Jesus falou sobre ele em Mateus 25:6, Apocalipse 12:14, em Daniel 12, Isaías 30, e tantas outras profecias, como Apocalipse 19, do 11 ao 17, trata-se também do profeta Cacau Felipe. É o seu ministério. O senhor Nelson disse que é da Igreja de Deus. Eu não sei que Igreja de Deus é essa, porque a igreja do seu Eli Soriano também é a Igreja de Deus. E aqui no Brasil há muitas igrejas que têm essa mesma placa, com esse mesmo CNPJ, e elas têm doutrinas diferentes do seu Nelson. Agora, quando ele diz que o profeta Cacau Felipe é falso, porque não entendeu as visões que ele recebeu de imediato, eu posso perguntar, será que Daniel também era falso, seu Nelson? Porque Daniel recebeu várias visões, e ele passou semanas perturbado, sem entender as visões. E foi dito que o anjo Gabriel viesse lhe explicar as visões. O anjo Gabriel lhe explicou algumas coisas e não explicou o resto. E Daniel morreu sem saber o significado das visões que ia acontecer sobre a terra. Será que Daniel era um falso profeta por não ter recebido de Deus as revelações das suas visões quando ele via os 4 animais em Daniel 7 e os 2 animais em Daniel 8? Ele não teve a completa revelação da visão. Quando o senhor fala que o profeta Cacau Felipe se comportou como um maluco, porque ele descreve em Cacau 129, versículo 12, porque ele descreve como que ele levantou. Isso é uma metáfora. O profeta está falando em uma parábola aí. Agora, eu lhe pergunto, será que Isaías também foi um maluco por andar alguns dias nu? O profeta Isaías, que o senhor tem o seu livro na Bíblia, ele era um maluco por ter andado nu há algum tempo? Será que um outro profeta, senhor Nelson, é considerado maluco porque ele comeu fezes humanas? A Bíblia fala de um profeta que Deus disse para ele comer fezes humanas. Esse profeta também era maluco? Quando o senhor fala que a pirâmide é um símbolo diabólico, eu pergunto, quem disse isso? Quem foi que disse que a pirâmide é um símbolo diabólico? O senhor não pode mostrar isso em lugar nenhum. Não é porque os maçons usam a pirâmide que a pirâmide é diabólica, porque os maçons também usam a águia. Sim, as igrejas usam o símbolo da águia. Os maçons usam o símbolo da águia. Desde quando a águia é um símbolo maligno, diabólico? Isso não é verdade. Desde quando o diabo tem o controle sobre o fato da pirâmide? O senhor diz coisas aqui absurdas, né? E quando o senhor fala que o profeta Cacau Felipe é falso porque recebeu visões do diabo, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo.
Mas quem veio a ele para lhe dar 3 grandes visões foi o diabo, Satanás. Foi o diabo quem pegou Jesus e o levou para o pináculo do templo. Foi o diabo que pegou Jesus em visões e levou para um monte muito alto para mostrar os reinos da terra. Foi o diabo que apareceu para Jesus em visões para dizer a ele que ele poderia transformar pedras em pães. Foi o diabo quem apareceu a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era um falso profeta porque o diabo lhe deu algumas visões? E quando o senhor diz que o profeta Cacó Filipe diz que aqueles que pregam a Bíblia ou ensinam a Bíblia são mentirosos, isso é a pura verdade. No tempo de Jesus, o Anás e o Gamaliel, o Anás e o Caifás eram o quê? Eram mentirosos. E o que eles pregavam lá, senhor Nelson? Eles não pregavam os livros hindus, eles não pregavam os livros budistas, eles não pregavam livro de feitiçaria, eles não pregavam o Alcorão dos muçulmanos, mas o Anás e o Caifás, os fariseus e saduceus, todos os sacerdotes do tempo de Jesus pregavam a Bíblia, seu Nelson. Hoje o senhor prega por meio de uma falsa versão da Bíblia, possivelmente a João Feira de Almeida, eu não sei, mas uma Bíblia na versão portuguesa, todas são falsas. Enquanto que o senhor tem uma cópia, uma falsa versão da Bíblia, o Anás e o Caifás e todos os ministros judaicos do tempo de Jesus, eles tinham os verdadeiros livros dos profetas. Eles pregavam a lei de Moisés para todos os judeus lá. E Jesus disse que eles eram guias cegos. Jesus disse que eles eram serpente na relva. Jesus disse que eles eram sepulcros branqueados, que eles eram filhos do diabo e que eles faziam a obra do seu pai, o diabo. Eles pregavam a Torá, seu Nelson. E Jesus disse que eles iriam ao inferno. No tempo de Lutero, a Igreja Católica pregava a Bíblia. E Lutero disse que o Papa Leão X e todos aqueles lá que recitavam a Bíblia, eles eram demônios e morcegos. Agora, quando o senhor diz que Cacó Filipe é falso, porque ele foi às igrejas. Bem, quando Jesus recebeu o seu chamamento e a sua comissão para ser o profeta sobre a terra, ele não foi pregar, ele não foi para a igreja lá dos fariseus e saduceus pregar para eles? Ele não ficou um tempo lá e ele não pegou o livro do profeta Isaías para ler no templo dos judeus? Quando Jesus tinha 12 anos de idade, os seus pais não iam todos os anos para Jerusalém para adorar no templo dos judeus? Os mesmos judeus, o mesmo templo que depois ele disse que seria destruído, os mesmos judeus e fariseus que ele disse que serviu o diabo. Aos 12 anos, Jesus estava no templo pregando para os fariseus. Neste caso, Jesus também foi um falso profeta, porque ele, sendo o Messias, foi para o templo dos fariseus pregar para os saduceus e fariseus? Quando o senhor diz que a Bíblia não é incompleta, eu não sei do que o senhor está falando, seu Nelson, porque essa Bíblia que o senhor tem, com 66 livros, ela é incompleta. A sua Bíblia não tem o livro do profeta Jazé. E Josué, capítulo 10, versículo 13, fala sobre o livro do profeta Jazé. A sua Bíblia, seu Nelson, tem o livro do profeta Jazé? Não tem. A sua Bíblia tem o livro do profeta Natã? 1 Crônicas 29, 29 fala de Natã e fala sobre o seu livro. A sua Bíblia tem os livros dos Atos de Salomão? Também não tem. A sua Bíblia fala a respeito do livro do profeta Gade? A sua Bíblia tem o livro do profeta Gade? 2 Crônicas 29, 29 fala do profeta Gade sobre o seu livro. A sua Bíblia tem o livro do profeta Semaias? A sua Bíblia tem o livro do profeta Ido, do profeta Jeú? A sua Bíblia tem o livro do profeta Aías? A sua Bíblia não tem esses livros, senhor Nelson. A sua Bíblia é incompleta. Até mesmo a Bíblia que eu tenho aqui, que é uma verdadeira versão da Bíblia, a versão de John Nelson Darby, 66 livros, esta Bíblia está incompleta. Existe muitos tipos de Bíblia, senhor Nelson. Existe a Bíblia etíope, com 81 livros. Existe a Bíblia siriaca, com 61 livros. Existe a Bíblia samaritana, com 5 livros. Existe a Bíblia hebraica, com 39 livros. Existe a Bíblia católica, com 73 livros. Existe a Bíblia protestante, com 66 livros. 20 segundos, irmão Sebastião, só para me completar. Então, quando o seu Nelson diz que a sua Bíblia não é incompleta, a Bíblia dele não tem o livro de todos os profetas e não tem o livro do profeta Cacó Filipe, então é incompleta. Aplicativo Profeta Cacó Filipe Oficial, para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacó Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacó Filipe Oficial é para você.